Oi. Oi, Gita! Ai, tá me falando Bom aqui que você é dia! menina. Quanto tempo? Bom dia. Você tá parecendo uma astronauta aí? Quanto Não tempo! é, menina? Quanto tempo que a gente não se vê? Desde março, né? Então, agora nós teremos... Ah, tô vendo a Luísa lá com a carinha, João Chile, Ei, Naê. tia Kita. Ei, Ei, tia. ai, que coisa linda! Cadê Cauê aí atrás? Cadê Deixa eu Cauê dar aí uma atrás? olhadinha aí. E tia, Ei, tá lindão. Beijo. Gente, que bom que agora nós teremos essa aula toda semana, né? Eu não sei por que a gente não estava tendo essa aula, mas agora teremos. E aí, hoje, nós vamos começar, a gente não sabe até quando isso vai, e eu quero que vocês terminem esse nono ano, que vocês cheguem ao primeiro ano sem problema de estrutura do texto dissertativo. Então, nós vamos aproveitar mais essas aulas aqui para ficar batendo nesse texto dissertativo argumentativo, tá bom? Então, hoje, e vocês podem pegar um papelzinho aí, um caderno, um rascunho, que eu quero que juntinhos a gente faça alguma coisa, tá? Vou lá pegar, peraí. Pega o caderno de redação mesmo, ou qualquer coisa que vocês têm. Júlia Chain tá aí, Daniel, Melissa. Ei, Melissa. Bárbara. Ah, gente, estou olhando assim, quem é essa menina? Juro que eu não estava reconhecendo. A Bárbara não estava mesmo. Ai, ai. Podemos, então? Então, vou pegar meu slide para a gente. Que é isso? Ai, gelei agora, hein? Então, tá. Por que eu vou voltar nisso daqui? Porque eu pego os relatórios das redações que vocês produzem, né? E aí eu vejo que, para alguns, o ponto fraco está... Porque, gente, assim, fala, o ponto fraco está na introdução, mas por que a minha preocupação é essa? Porque quando a introdução... Eu estou falando porque assim, eu vejo os meninos chegarem ao terceiro, ao pré-vestibular. Agora, eu poderia até ter colocado para vocês aqui, para vocês verem, porque eu estou corrigindo muita redação do pré-vestibular. Eles estão encaminhando para mim, né? E eu estou corrigindo. Então, eu estou vendo que nós já estamos em junho e tem alguém que ainda no pré-vestibular, não é terceiro ano, não, aí ainda está com problema na introdução. Então, nós vamos hoje ficar nessa coisa de introdução, depois, devagarinho, a gente vai para o segundo parágrafo de desenvolvimento, depois para o terceiro, e aí nós vamos para a conclusão, para vocês ficarem assim. No ano que vem, quando o professor mandar, você não ter problema para isso daí, tá bom? Porque tanto os meninos do segundo ano, como os meninos do pré-vestibular com esse problema. Então, olha só, existem várias formas de você começar uma redação. Não é só, eu tenho de começar só com a Constituição, eu tenho que começar só com isso. Não. Existem várias formas. Agora, você vai escolher aquela que melhor te convém. De repente, tem gente que já tem algo na cabeça e quer começar daquela forma. Agora, lembrando que você tem de atender aquilo que o Enem exigir de você. Você também não pode ficar assim, eu vou fazer esse aqui porque é o que eu mais gosto. Mas se você não estiver atendendo ao Enem, aí você pode, né, se dar mal. Então, veja só. Eu posso começar por uma citação? Claro que pode, desde que você saiba também usar a citação, né? Então, aqui o tema era Desafios da Educação no Brasil do século XXI. Brasil do século XXI. Então, ele vai começar citando alguma coisa. Ó, o educador e filósofo brasileiro Paulo Freire
afirmava que se a educação sozinha não transforma a sociedade, sem ela, tampouco a sociedade muda. Gente, chamando a atenção, que é outra coisa que eu nunca vejo os meninos fazerem. Ó, ele pegou a frase de Paulo Freire. Então, vocês estão vendo o que foi colocado aqui? Estão vendo? As aspasinhas. Por que tem de colocar? Porque a frase não é dele. Se você coloca a frase igualzinha você leu, você é obrigado a colocar as aspas, mesmo que você tenha colocado o autor aqui. Tá? Então, tem o autor, mas o... Desgrama, senhor. Quero destacar essa aspa aqui. Então, ó, tem o autor? Tem. Mas você é obrigado a colocar, porque foi o trecho que você tirou, tá bom? Então ele começou com a frase de Paulo Freire. É uma forma que você tem de começar uma redação. Mas veja aqui, ó, isso aqui que eu quero chamar a atenção de vocês. Não basta colocar a frase, você vai colocar a frase, mas depois você vai fazer, eu não gosto de usar muito essa palavra não, mas acho que eu vou usar agora, um gancho com aquilo que você disse. Ó, se a educação sozinha não transforma a sociedade, sem ela tampouco a sociedade muda. Ó, analisando o pensamento e relacionando a realidade da educação no Brasil, percebe-se a necessidade de um olhar mais atento para o aprimoramento do sistema de ensino, considerando sua importância para a promoção de uma sociedade mais crítica e reflexiva, que, consequentemente, tende a ser mais justa, igualitária e humanizada. Mas você viu? Ele colocou analisando o pensamento e relacionando a realidade. Porque o que a gente tem observado? Os meninos, eles colocam uma frase, mas depois abandonam essa frase. Sabe? Citou por citar e pronto. Não. Então, eu poderia também falar, contudo, observa-se que a ideia de Paulo Freire não se configura no Brasil quando se observa a ineficiência da educação brasileira. Então, eu coloquei, reparem o gancho que o autor faz com o tema. Não apenas citou, viu? Não basta citar, você tem de agora relacionar isso que você escreveu com a sua ideia. Aí seu texto fica fechadinho, sua introdução fica perfeita. Estou falando que, como eu disse, eu estou corrigindo, não disse para vocês não. É porque eu estou com umas relações para corrigir, estou meio atrasada. Aí eu falei, é porque eu estou corrigindo um artigo de uma pessoa que me pediu, está terminando um curso aí de pós-graduação, e me pediu para corrigir um artigo. Como eu fiquei com pena da pessoa, falei, tá, deixa que eu corrijo. Mas o que eu ontem à noite estava observando, que até mandei o recado. Citação, coloca a citação por colocar e não faz essa costura da fala do autor com a sua fala. Tá? Então, nós temos que fazer isso. Alguma dúvida aqui? Inaê, Júlia, Rafaela? Não. Tranquilo. Tá. Então, quando chegar, se tiver problema, eu gosto que me para, e explicar direitinho. Uma boa citação não é necessariamente a frase de um filósofo. Pode ser a fala de um político, de um artista, ou até mesmo um trecho de uma música, ou de um poema. Eu não coloquei aí, né? Pode ser de um poema. Mas, por exemplo, você vai pegar a fala de um político. Você também não vai colocar um político vindo aqui de Linhares, né, gente? Nós vamos colocar uma pessoa assim, né? Uma autoridade maior, quando nós podemos pegar alguém que lá no passado falou alguma coisa, ou mesmo que seja agora no presente, mas que seja uma pessoa que tenha reconhecimento, pelo menos nacional. Tá? Porque se eu pego, por exemplo, um vereador aqui de Linhares, ontem mesmo eu estava lendo uma matéria e falei, eu nem sabia que Linhares tinha vereadora.
Ah, não, desculpa, eu vi um outdoor ali, que está aqui perto do trevo aqui, que vai lá para o Cristo Rei. Eu falei, ué, aqui em Linhares tem vereadora? Então, se eu colocar uma frase dessa vereadora, quem é essa mulher, né? Então, vamos procurar sempre alguém renomado, alguém conhecido, que aí dá mais substância para o nosso curso. Mas, eu quero um trecho de um poema, eu quero um escritor, pode colocar quem você quiser, tá bom? Bom, há duas possibilidades da citação. Então, já estou alertando vocês. A direta e a indireta. A direta é aquela que nós vimos ali agora de Paulo Freire. Aqui eu coloquei outra. Ó, segundo Marx, a história da sociedade até aos nossos dias é a história da luta de classes. Então, a história da sociedade até os nossos dias é a história da luta de classes. Ou seja, desde que a sociedade surgiu, ela vive lutando, né? Então, essa frase é de Marx, é uma citação direta. Por que é chamada de direta? Porque nós copiamos exatamente o que ele falou. E aí ela vem entre aspas, porque essa é a fala de Marx. Agora, ó, a citação indireta, aí se eu dissesse, ó, mas é claro que eu vou falar de quem é o pensamento. Segundo Marx, desde que a sociedade surgiu, ela vive lutando por seus direitos. Então, é a mesma ideia, só que com as minhas palavras. Eu parafraseei a ideia de Marx, igual aqui, quando ele fala bem assim, ó, se a educação sozinha não transforma a sociedade, sem ela tampouco a sociedade muda. Então, eu poderia falar, segundo Paulo Freire, a sociedade não muda sozinha. Não, peraí. Segundo Paulo Freire, nem a educação sozinha é incapaz de mudar o mundo. Agora, sem ela, é impossível mudança. Tá vendo? Então, eu falei a mesma coisa, né? A educação sozinha não vai mudar nada. Mas imagina se ela não existisse o caos que seria a sociedade. Tá vendo? Então, eu falei a mesma coisa, só que com minhas palavras. Aí, ela é uma citação indireta. Então, é quando, com as suas palavras, são apresentadas as ideias do autor que será citado. Exemplo, Sakamoto evidencia a necessidade de uma formação educacional em que o senso crítico e o bom senso sejam instigados nas crianças. Então, não vamos colocar as aspas, porque não é essa a frase exata do autor. A pessoa leu e interpretou e falou com as palavras dela, né? Sakamoto evidencia a necessidade de uma formação educacional em que o senso crítico e o bom senso sejam instigados nas crianças. Ou seja, desde cedo tem de instigar na criança, tem de desenvolver na criança o senso crítico e o bom senso, né? Mas a frase não era essa. A pessoa leu, interpretou e escreveu. Então, entenderam? Vocês podem fazer as duas coisas. Pegar a fala exata ou interpretar, porque é meio difícil a gente guardar a frase exata, né? Tem uma frase de Pitágoras que ele diz, agora, se você me perguntar exatamente como é, soninho, hein, Yanê? Yanê, Beinaê, até hoje eu estou trocando. Tá com sono, Yanê? Naê. Opa, hoje eu endoidei. Então, Pitágoras diz, educai a criança e não será preciso punir o homem. Não sei se é desse jeitinho. Aí eu fico com aquele medo de não ser igualzinho. Eu falo, segundo Pitágoras, quando se educa uma criança, dificilmente será preciso punir o homem. Que aí a frase é a ideia dele, mas a frase é minha. Bom, uma definição. Você pode começar também definindo. Vamos lá que o nosso tema seja exploração sexual infantil. Aí eu posso começar definindo a palavra exploração, porque ela é a palavra forte, né? Então, define-se como
exploração, exploração pode ser definida como... Aí você começa do jeito que você quiser, né? Ó, define-se como sedentário o indivíduo que não pratica atividades físicas no seu cotidiano. Tá vendo? Doenças como obesidade, diabetes, aumento do colesterol e problemas cardíacos são algumas das que podem aparecer como consequência desse mau hábito, que é o sedentarismo. Nesse contexto, pode dizer que a preguiça, bem como a má vontade, estão entre as causas do problema. Para poder dizer que a falta de tempo, bem como a cultura do ficar parado, estão entre as causas do problema. Então, vocês viram, ele começou definindo, você também pode escolher isso. Exemplificação, você pode começar com um dado estatístico, uma notícia ou uma lei, por exemplo. Agora, pessoal, veja bem, eu aconselho vocês, no que diz respeito a dado estatístico, deixe isso aí lá para o terceiro parágrafo. Porque, às vezes, você começa com dado estatístico e você se aprofunda e, quando chega no desenvolvimento, você não tem muito o que falar. Então, prefira deixar o dado para o terceiro parágrafo. E você pode começar com uma notícia ou com uma lei. E aí, essa aqui é a mais comum, né? Nós já falamos muito dela. Segundo a Constituição Federal, no seu artigo 196, é dever do Estado garantir o acesso à saúde, bem como é responsável pelas medidas públicas para zelar pelo bem-estar físico de todo cidadão brasileiro. Assim, faz necessário que o poder público atente-se para o sedentarismo, enquanto situação que põe em risco a saúde de milhares de cidadãos do país. Então, ele começou com um exemplo aí, né, de algo que garante o bem-estar. Bom, gosto muito... Kika, Fala, amor. a respeito da exemplificação, eu preciso colocar, tipo, por exemplo, no segundo e no terceiro parágrafo ou só em um? Não, você pode colocar só em um. Geralmente, no segundo, você fortalece seu pensamento com algum autor. Tá? Geralmente, você usa um autor para isso. No segundo, não deixem de fazer isso. Colocar um escritor, um filósofo, sociólogo, psicólogo, qualquer pessoa, qualquer autoridade sobre o assunto. No terceiro, se você se lembrar de mais um autor, perfeito. Mas se você não se lembrar, vamos tentar usar exemplos, dado estatístico, né? Dado estatístico, que vai ficar muito bom também. Vai lembrando de colocar a fonte. Tá? Segundo pesquisa da Datafolha, ou da revista Veja, ou do Jornal do Brasil, tá? Então, você vai colocar a fonte, aí você vai dar o exemplo, né, por meio de dados estatísticos aí. Aí vai fortalecer também muito. Agora, se você também puder acrescentar mais um autor, vai fechar muito mais, tá? Entendeu agora? Tá bom. Sim. A alusão histórica também é fácil para vocês, porque vocês já estão acostumados aí com a disciplina de história, ou de filosofia, de qualquer disciplina que você pode trazer para a sua redação, tá vendo? Ó, o Enem cobra do aluno a capacidade de demonstrar conhecimento de mundo e um bom repertório sociocultural. Portanto, essa alternativa é uma boa forma de dar credibilidade à sua argumentação. Qual é? É a alusão histórica, né? Que você apresenta um fato histórico e remete ao tema e compara com a atualidade. Olha, eu acho muito bonito, mas nem todo mundo, né? Ó, a intolerância religiosa é um problema recorrente na história da humanidade. Tá vendo? Então, eu poderia falar, a exploração trabalhista é um problema recorrente na história da humanidade. Que mais? A fome, o desemprego, a violência contra a mulher, contra os menos favorecidos. Tem um monte de coisas da nossa vida, acho que tudo, né? Tudo. Se você ontem mesmo eu olhei, estava assistindo, corrigindo o artigo lá da pessoa e a televisão estava ligada. Mas tem umas horas assim que eu paro,
eu consigo me ligar às duas coisas ali. Às vezes não falha, mas tudo bem. Mas eu vi quando um cara na novela das 6, um personagem lá conversando com outro, aí falou que Dom Pedro estava perdido mesmo. Gente, aí eles estão querendo, acho que dar um golpe, pelo que eu entendi. Não sei se vocês assistem a novela das 6. Mas o que eu entendi é que eles estão querendo passar a perna em Dom Pedro. Aí ele fala, o Brasil já é um país falido. Então, você está vendo? Naquela época, já dizia que o Brasil era um país falido, um país de corruptos. Aí, quer dizer, é uma alusão histórica. Aí, então, ele fala, a intolerância é um problema recorrente na história da humanidade. Então, a corrupção, a educação, a deficiência na educação é um problema que faz parte da história da humanidade. Agora ele vem falar algo para fortalecer isso. Na Idade Média, por exemplo, os tribunais do Santo Ofício, também chamados de Inquisição, julgavam e condenavam as pessoas que não acreditavam na religião católica. Se fosse violência contra a mulher, também eles faziam isso e julgavam e condenavam as mulheres, não era? Até a Joana d'Arc. Condenavam todo mundo naquela época. Mas, assim, dependendo do tema, se eu fosse pensar no abuso de autoridades, então a gente também poderia citar uma situação dessa. Eles julgavam quem eles achavam que tinha de ser condenado, se estava certo ou estava errado, eles não estavam nem aí, né? Então, tá vendo? Isso aqui que é alusão histórica, e nós temos muito de alusão histórica para citar na nossa redação. Então, apesar de o Brasil ser um país laico, tem-se atualmente um contexto análogo significa semelhante, né? A essa situação. Aí ele vai dizer como é para poder fortalecer, para justificar o que ele disse. Ainda persistem os casos de discriminação e preconceito sofridos por algumas religiões. Sendo assim, encontrar caminhos para combater a intolerância no Brasil é um desafio que precisa ser enfrentado pela sociedade civil e pelo Estado. Então, aqui ele vai falar da sociedade e o Estado, o que eles vão ter de fazer. Bom, comparação também é uma forma legal de você começar a sua redação. Então, aqui, os Estados Unidos, referência em desenvolvimento tecnológico, são um bom exemplo de que a educação de qualidade e com a valorização adequada gera bons frutos. Então, ela falou dos Estados Unidos. Pontuou, em contrapartida, tá vendo? O tema, o histórico desafio de valorizar o professor. Em contrapartida, no Brasil, a realidade tem sido bem distinta. O baixo piso salarial dos professores explicita essa falta de reconhecimento aos profissionais de educação. Tal desvalorização é fruto de baixos investimentos governamentais aliado ao passado histórico brasileiro. Gente, outra coisa que eu quero chamar atenção, tem gente que só usa o conectivo e ao passado, tá vendo? Aqui ele colocou aliado, você poderia bem como, assim como, vendo que aquele e é muito pobrinho, tá? É muito comum. Então, vamos alterar isso daí. Então, aqui fez uma comparação dos Estados Unidos com o Brasil. Poderia fazer de um estado com outro, uma região com outra, vai depender, né? E aí a narração é ficcional. Mas veja só, eu estou vendo que tem aluno também lá no pré, estou falando sempre do pré, porque eles me preocupam mais, né? Porque já viveram uma experiência do terceiro ano, não pode mais perder tempo. Aí, às vezes o aluno conta o filme, faz um resumo do filme. Pode ser também tanto assim, senão você vai gastar a sua introdução só com o filme. Nesse modelo que você viu ou leu, pode entrar em ação.
Escolha uma situação de um livro, filme ou série que esteja relacionada ao tema apresentado na proposta e, a partir daí, mostre como a vida imita a arte ou a arte imita a vida, né? Ou seja, você precisa trazer a situação ficcional para a realidade. Então, você escolha uma situação, não é escolher o livro todo, tá vendo? Além de você colocar, você vai ter de associar. Então, essa daqui, eu nem sei ler isso aqui, vai lá, Inaê, leia para nós no seriado. No seriado Orange is the New Black, as detentas da prisão Lakefield organizaram uma rebelião para melhorar as condições de educação, alimentação e outros serviços prestados na instituição e obtiveram relativo sucesso em suas demandas. Tá vendo? Já na realidade... Só um pouquinho. Você viu que nesse pedaço aqui, ela colocou a situação, que elas organizaram uma rebelião para melhorar as condições de quê? De educação, alimentação e outros serviços, né? E que elas obtiveram sucesso. Não ficou contando quem foi, como foi. Não, aí vai. Pode ir. Já na realidade brasileira, rebeliões em presídios não costumam acabar bem. No conhecido episódio do Carandiru, em 1992, a rebelião resultou em um massacre que vitimou 111 presos. Em 2017, durante as várias rebeliões ocorridas por todo o Brasil, o número de mortos foi ainda maior. Então, agora aqui, só te mostrei, agora aqui, ó, você tem que colocar a tese, não tem tese ainda. Só tem como fala, o filme, ele colocou aqui a história, a ficção, jogou a realidade e agora você colocaria, nesse contexto, acredita-se que a ineficiência das leis, bem como a cultura de que o preso não merece nada, são fatores que contribuem para a existência da problemática, porque isso ainda não tem... Ô, Kita. Deixa eu colocar aqui para... Tá? Por exemplo, tipo... Bárbara. A Bárbara. Então, eu já fiz uma vez um relacionando com aquele do abuso do álcool, sabe? Que eu coloquei que desde a época colonial, os brasileiros têm contato com vários tipos de bebidas e tal, e relacionei a realidade. E, tipo, ficou meio que muito extenso, sabe? Não tem problema? Mas aí você colocou... olha só. Vocês têm de dividir o texto de vocês da seguinte forma. Introdução, desenvolvimento e conclusão, desenvolvimento dos 2 parágrafos. Então, você nunca vai poder, inclusive para o Enem, você deve fazer o seguinte, a introdução ser menor do que os parágrafos de desenvolvimento e menor que a conclusão. Tá? Então, é por isso que eu falo, você tem de enxugar. Essa daqui, por exemplo, eu acho que ela está muito grande. Poderia ter vindo só até aqui. Carandiru e pronto, ele já deu um exemplo. Na realidade brasileira, rebeliões como presídios não costumam acabar, os presídios bem. No conhecido episódio Carandiru, a rebelião resultou em um massacre que vitimou 111 presos. Talvez ele nem precisasse, no conhecido episódio Carandiru, bem como em outras várias rebeliões ocorridas no Brasil, resultou-se em massacre de várias vítimas. Tá vendo? Vitimou vários presos. Poderia ter feito um resumo para não ter ficado tão extenso, porque você viu que está faltando a tese aqui ainda. Então, esse pedaço aqui, ele poderia ter acrescentado aqui, junto do Carandiru, né? No conhecido episódio Carandiru em 92, bem como em outras rebeliões em 2017, o resultado vitimou, ou a ação vitimou vários presos. Aí
ficaria menor e daria mais espaço para ele colocar a tese. Porque agora, quando ele acrescentar a tese aqui, para o Enem, vai ficar meio difícil de ele chegar a 30 linhas só, e argumentando muito bem no desenvolvimento e detalhando a conclusão, porque a conclusão ela é bem detalhada, né? O desenvolvimento, você tem de apresentar conhecimento, repertório sociocultural, para isso você vai ter de usar autores, ou seja, autoridades. Então, se a introdução for muito grande, eu acho que você perde tempo lá. Tá bom, Bárbara? Então, vamos procurar assim, dar uma resumida. De repente, você manda na próxima aula, lê para nós a sua introdução. Você liga de fazer isso? Sim. Então tá, que aí é bom, que aí a gente também já viu que se tá legal, você poderia tirar alguma coisa, tá bom? E aí também a gente Tá bom. faz melhor. Vamos lá. Aí, agora nós temos outros, eu até pôr embaixo, observa a pontuação, observa a pontuação. Você viu o que ele colocou? 1 período, 2 períodos, 3 períodos, 4 períodos. Por isso que eu acho que está grande. Acho que 3 períodos bastam. Mas mesmo assim, você viu a pontuação, né? Ao longo do processo de formação do Estado brasileiro, do século XVI ao XXI, o pensamento marxista consolidou-se e permaneceu forte. Alusão histórica. A mulher era vista na transição entre a Idade Média e a contemporânea como inferior ao homem, tendo seu direito ao voto conquistado apenas na década de 30, na era Vargas. Também, então, ele fez toda a contextualização dele com retrospectiva histórica. Mas o voto e as conquistas das últimas décadas não eliminaram o problema da violência de gênero. A contextualização. As raízes profundas do machismo, junto à insuficiência das leis e da lenta mudança da mentalidade, fazem com que o problema ainda precise ser seriamente enfrentado pelo poder público e pela sociedade. Eu tenho um problema sério aqui. Olha só, o voto e as conquistas, tá. As raízes profundas do machismo, olha só, junto à insuficiência das leis e da lenta mudança de mentalidade, o que aconteceu aqui? Quantos argumentos ele usou aqui? 3 argumentos. Está vendo? Machismo, insuficiência das leis e lenta mudança de mentalidade. Está vendo? Isso aqui, agora eu estou vendo, eu tenho a impressão que estou com uma aluna que está pegando esse modelo aqui. Porque sempre ela está me colocando 3 problemas aqui, 3 argumentos. Só que para eu colocar 3, eu vou ter que fazer 3 parágrafos de desenvolvimento. E aí o texto vai ficar muito grande. Então, ela poderia colocar aqui as raízes profundas do machismo junto da insuficiência das leis. Ou a insuficiência das leis e a lenta mentalidade das pessoas. Viu? Então, tem que ter esse cuidadozinho aqui. Depois eu vou até ler essa redação toda para ver se o bicho não misturou tudo. Agora, em 2004, no Guarujá, aqui é um exemplo, Litoral paulista, uma mulher foi amarrada, espancada e morta na rua por dezenas de pessoas que, após lerem boatos na internet, a acusavam de utilizar crianças em rituais de magia negra. Então, aqui ela usa um exemplo. Essa história, assim como inúmeras outras semelhantes, são resultado da persistência da intolerância religiosa na sociedade brasileira. Tal problema persiste devido a bem como. Então, esse também. A mesma coisa... gostei dessa frase. O plano de saúde do pobre é não ficar doente. O trecho da música Boca de Lobo, do rap crioulo, mostra o drama da saúde pública no Brasil. Enquanto os ministros, senadores e membros do alto escalão do governo usufruem junto da elite de hospitais particulares reconhecidos internacionalmente, a população fica à mercê de um sistema de saúde lento e sobrecarregado. Enquanto a classe política não precisar usar o serviço, ela continuará também está grande demais. Bom, comparação, a gente já falou, agora vamos lá.
rapidinho, vamos pegar um tema desses, vamos ver quem vai dar tempo de ler para nós. Um tema desses e fazer um parágrafo aí de, vamos pensar em 7 linhas, por aí. Oi, aqui travou. Travou? Conseguiu? Ó, Eu não consegui ouvir antes. Ó, desemprego, exploração sexual infantil, exploração dos recursos naturais, a baixa qualidade da educação no Brasil. Pegue um desses temas aí. Ô, Kita, você pode depois mandar esse slide lá no grupo? Eu mandei na aula de hoje. Certo? Mandou? Você já abriu Ah, que bom. Alunos Book? Não. Ah, eu vou abrir lá então. Obrigada. Tá. Não, eu só estou falando que talvez, né? Mas eu estou lembrando que eu mandei sim. Ó, nós temos 8 minutos para... E é esse o tempo, mais ou menos, para uma introdução mesmo. Vamos lá. Cronometrar aqui. É para todo mundo escolher um tema só? Não, cada um vai escolher o que quiser. Ah, tá. Tudo bem. Escolher um só? Sim, um só, porque eu lá no de vocês, eu coloquei que é para você escolher mais de um, né? Depois vocês vão fazer para ler para mim semana que vem. Pelo menos umas 10 pessoas nós vamos tentar ler. Vou procurar aqui um. Eu não queria um sobre, mas eu vou procurar. Eu vou tentar falar com o Danilo para cadastrar um tema para vocês lá. Mas deixa eu primeiro dar mais umas 2 aulas para depois pedir, para sair uma redação bem legal. Ah, então, Kita, vai ser assim. A gente vai escolher um tema desse, vai fazer uma redação e aí... Não, redação não. Só a introdução? Só quero a introdução. Você pode seguir qualquer desses modelos que eu falei. Pode ser uma definição, pode ser uma retrospectiva histórica, pode ser começar com um trecho de uma situação de um livro que você leu, não é o resumo do livro, é uma situação do livro, pode ser de uma música que você sabe um verso, 2 versos dele, tá? Então, você
pode começar qualquer modelo desse que nós vimos. Nós vimos até agora, ó, nós vimos a definição, nós vimos a exemplificação, igual isso aqui, né, da Constituição, nós vimos a alusão histórica, que é fazer uma retrospectiva histórica, nós vimos a comparação, comparar um lugar com outro, uma cidade com outro, um país, pode ser aí um trecho de um livro, uma situação de um livro, de um filme que você viu, de uma série, tá? E pode ser, agora eu fui dando outros variados, mas todos esses variados aqui estão relacionados. Ó, isso aqui começa, por exemplo, com uma alusão histórica. Esse daqui começa com exemplo. Esse daqui começa com uma frase de um verso de uma música. Esse daqui começa com uma comparação. Ó, enquanto países como Israel, Finlândia, Suécia e Japão investem 3 e 4% do BIP em pesquisa e desenvolvimento, esse número no Brasil é de 1,3%. Assim, enquanto os países exportam tecnologia e produtos de alto valor, o Brasil continua a sua posição de exportador. Agora, falta sempre a tese. Ó, não se esqueçam da tese. Pelo amor de Deus, o que é a tese? É falar as causas, que é a melhor forma para vocês. Deixa para mudar isso no ano que vem. Esse ano, vamos trabalhar com a tese, assim, com causas do problema. Você pode também trabalhar com os caminhos. Só que vai ficar mais difícil para você, porque chega lá na conclusão, talvez você não vai conseguir dar conta de não ser repetitivo. Então, vamos trabalhar a tese sempre com causas do problema, tá? Que aí vai ficar mais fácil. E aí a gente entrega isso, então, daqui 2 aulas. Não, daqui a 2 aulas, não. Essa daqui, eu queria que vocês fizessem para alguém já ler agora. Luísa Marangonha, já fez aí, bonitinha? E, tia? Você já fez aqui agora a introdução? Ainda não, calma aí, eu sou bem lerda. Bárbara, você começou, escreveu alguma coisinha? Então, eu tava aqui tentando... É porque eu não consigo fazer assim rápido ainda. Inaê, fez alguma coisa? Eu Rafaela que está comecei escrevendo aí. só um comecinho. Como é que você começou? Vai, só para eu ver. Vai. De acordo com dados da Organização das Nações Unidas, em todo o mundo, cerca de 150 milhões de meninas... Esses dados eu peguei, tem problema de... Sim, tá. Então, vamos fazer de conta. Vai lá. 150 milhões de meninas e 73 milhões de meninos menores de 18 anos são submetidos a relações sexuais forçadas ou outras formas de violência e exploração sexual. Ah, então, agora, isso aí. Aí você traria... Ah, mas aí tá exploração sexual infantil. Realmente, não está geral, não está aí... Como não está no Brasil, aí você já pode jogar. Daí você já poderia até jogar. Vamos fazer sexual no Brasil? Porque geralmente eles restringem também, tá? Eles nunca colocam, no geral, não. Exploração dos recursos naturais no Brasil, né? Sempre eles vão restringir. Então, aí, você vai buscar agora análogo a isso, ou semelhante a isso, ou não diferente disso, é a situação do Brasil, em que aí você também vai colocar, tá? E aí depois você coloca as causas do problema, duas causas, não vamos trabalhar com mais do que 2, tá? Rafaela, fala para mim aí o que você começou. Eu fiz da exploração dos recursos naturais, eu ainda estou começando bem no comecinho. Não, Na Rafaela. primeira... Pode ler? Deve ler. Na primeira Revolução Industrial, a degradação desenfreada do meio ambiente gerou diversos problemas. Aí eu vou colocar os problemas então, ainda. tá vendo? Já fez aí uma retrospectiva histórica, né? Uma alusão histórica. Isso aí. Eu também comecei assim, tipo, meio que assim, desde a Revolução Industrial, só que eu queria colocar que o mundo demanda muito do planeta. E isso causa uma série de problemas. Tá, esse demanda
Não desse jeito, tipo, é só a ideia. Não vou colocar com essas Entendi. palavras. Deixa, aquele 011 que eu não sei. É um tal do 011 que liga que eu não sei nem. Então, é isso aí. Aham. Assim, é bom você já ter essa ideia da retrospectiva, se alguém fizer de uma série, também vai trazer. Cadê? Como é? Ai, meu Deus do céu. É Caio, né? É Caio? Oi, professora. Cadê Caio? Não fez nada ainda não, Caio? Não, professora. Então, vamos fazer o seguinte. Já está na nossa São hora. 2 temas, né? Aí eu pensei em Eu fazer depois pedi. da aula, né? Mais à tarde. Então, eu pedi Mudar 2 pelo... temas para vocês já irem treinando. Então, a semana que vem, hein? Não vai ser daqui a 2 semanas, não. A semana que vem, eu vou sortear aqui, eu vou fazer um sorteio de 5, mas depois quem quiser ler, vai ler para mim, certo? Júlia, mas eu vou sortear, então eu quero todo mundo com a Eu coisa já fiz pronta. um pouquinho da minha introdução aqui. Então, vai lá, leia para mim. Olha, tá bom. O seriado de TV coreana Romance is a Bonus Book mostra a dificuldade da personagem principal em adentrar no mercado de trabalho concorrido e exigente dos dias atuais. Aí eu ia desenvolver mais. O seu seria o que? A baixa qualidade? O desemprego. O desemprego. Então, vai lá, volta aí, Júlia, só para eu ver. Lê de novo? O seriado de TV coreana Romance is a Bonus Book mostra a dificuldade da personagem principal em adentrar no mercado de trabalho concorrido e exigente dos dias atuais. Muito, tá legal. Agora que eu vi que é desemprego. Eu pensei assim, que seria baixa qualidade, que também daria, né? Que a dificuldade devido à falta de formação, né? Mas tudo bem. Então tá, queridos, então, quinta-feira que vem, nesse mesmo horário. Não, eu acho que nossa aula é 10h30, porque a Fernanda está doentinha, né? Então, ela ainda não pôde voltar. Mas talvez o nosso horário seja 10 horas. Mas todo mundo com a bichinha na mão, que eu vou sortear, tá bom? Então tá, fiquem com Deus. Não deixe de fazer, olha direitinho os slides, procure modelo. Quando a sua estiver pronta, você vai chegar. Eu escolhi comparação. Pegue o modelo que eu dei de comparação aqui. Lembre-se que tem algumas que estão sem teste, mas que já falei, né? Precisa de colocar, porque coloca as causas do problema. Não se esqueçam de colocar as causas do problema e faça, compare para ficar bonitinho, tá bom? Pontuação direitinho. Então, fiquem com Deus. Beijo para todos vocês, tá? Beijo, fica com Deus. Beijo. Tchau, Tita. Tchau, Ritinha. Beijo. Tchau, tia. Beijo. Ai, Quem é? Eu vi uma cara aqui que me assusta. Davi Colodete tá aí também, Davi? Tô aqui, tia. Tô vendo. Então tá, fica com Deus, tá bom? Tchau. Tchau. Próxima aula eu vou fazer chamada, que eu tô sem o livro aqui. Ricardo, Gabriel Cavati, tá todo mundo aí, né, Gabriel? Até Gabriel já acordou, vixe. Então tá. Murilo,